Bom, galera, o meu grupo ficou para falar sobre abordagem geométrica em estamparias afro-brasileiras, um estudo etnomatemático. Meu nome é Gabriel e meu grupo é composto por Everton e Vinícius. É, Bem, a gente vai falar um pouco sobre a cultura indígena e a afro-brasileira que o nosso país traz, né? Essa diversificação das culturas e que a gente sabe que a cultura indígena e a afro brasileira representa uma pequena minoria da população brasileira, né? Muitas vezes eh, existem leis para que essas ações políticas voltadas para esse grupo sejam feitas, mas na prática não são cumpridas essas leis, né? A gente sabe que é uma população meio que esquecida e que sofre bastante com isso, principalmente no âmbito escolar. Apesar do apoio político, como eu já citei, escola e professores ainda têm dificuldade em trabalhar com esse tema em sala de aula. É, Como a gente sabe também, né, que existe aquela situação também de muitos profissionais da área da saúde não ter tanto, como posso falar, curiosidade, eh, de explanar esse tema que é tão importante para essas culturas. A etnomatemática pode ser utilizada para analisar a compreensão de produções dessas questões socioculturais, para a produção de reflexões e troca de conhecimento, com uma abordagem para uma visualização de uma matemática mais ampla e contextualizada. Como a gente sabe, a etnomatemática é, pode e deve ser implementada nessas culturas para a melhor abordagem no campo da matemática, eh, trazer melhorias, né, para essa população indígena e afro e, como posso falar, que essa cultura avance, se expanda pelo país. A cultura negra, como também a indígena, possibilitam uma visualização diferencial que se faz necessário ao processo educativo para a compreensão de como outros grupos trabalham e vivem. É, Cada grupo, cada cultura, né, tem uma maneira de pensar, tem uma maneira de, de agir, de pensar matematicamente. Cada grupo tem uma ideia diferente. E tanto a cultura indígena como a afro, eles têm essa maneira de pensar matematicamente, é, como o nosso trabalho vai citar mais na frente, trazer essas abordagens no campo da matemática. Dando continuidade ao trabalho, meu nome é Everton e eu vou falar um pouco sobre estamparia afro-brasileira. Bom, entre tantas influências da cultura africana e terra brasileira, podemos dizer que a identidade do povo brasileiro é de uma cultura miscigenada. A moda afro-brasileira apresenta elementos de ambas as culturas, tanto brasileira como africana, e em seus vestimentos, sendo o tecido uma das tradições mais antigas da África, elas são feitas em teores tingidos e em potes de barro com ervas naturais. Além disso, ela traz nas suas estampas cores no geral primárias e profusão com elementos decorativos. Porém, a estampa representa uma sabelogia, contém história e estabelece relações familiares, tais como as pinturas corporais do índio brasileiro, vista como uma segunda pele ou vestimenta. Além disso, a cultura da moda
afro-brasileira é um segmento que vem crescendo cada vez mais no mercado. E ela busca mesclar a cultura africana e a brasileira para constituir uma moda afro-brasileira, ampliando cada vez mais seu nicho no mercado, em que a moda afro-brasileira respeita sua referência e busca sua raiz e ao mesmo tempo moderniza seus conceitos, preocupando-se com o estilo de vida dos seus consumidores que consomem e se identificam e respeitam e admiram a cultura afro-brasileira. Sendo a moda afro-brasileira como uma grande influenciadora que visa valorizar conhecimentos da cultura do povo brasileiro africano por meio de estamparia com padronagem, desenho geométrico e uma grande variedade de cores presente no tecido, através da modernização dos tecidos é significativo da cultura negra, como a gente pode notar nessa imagem aí presente. Bom, galera, eu vou falar um pouco sobre o estudo etnomatemático. A etnomatemática, ela oferece maiores oportunidades de compreensão e descrição para as novas situações do ensino da matemática. De acordo com D'Ambrosio, o termo etnomatemática ele tem significado dividido em três termos. Etno, que significa diferentes ambientes naturais, sociais e culturais. Matema, que significa explicar, entender, conhecer, aprender, saber e fazer. Ticas, que significa instrumentos materiais e intelectuais de indivíduos ou povos. Assim, etnomatemática é a arte ou técnica de explicar e de conhecer diversos contextos culturais. O Biratã ele tratava a etnomatemática como um campo de transversalizar conhecimentos através de maneiras de entender e conviver com a realidade natural e sociocultural na qual diversas culturas ou povos estão incluídos, tendo como pretensão novas visões na ciência. Ou seja, ele visava fazer técnicas do dia a dia dos alunos, mostrando as pretensões científicas a essas técnicas, mostrando a naturalidade da matemática, tornando o exercício matemático cada vez mais naturalizado. É importante também a gente destacar a importante contribuição da etnomatemática para a implementação da Lei da Inclusão da História Africana e Afro-Brasileira. Nessa perspectiva, a etnomatemática ela contribuiu nos estudos da história e da cultura afro-brasileira por abordar contextos culturais, não somente da cultura negra, como também da cultura indígena, no processo de ensino e aprendizagem da matemática. A etnomatemática é um programa que busca nas práticas uma crítica para multiplicar os conhecimentos, ou seja, a partir de técnicas ou artes desenvolvidas na cultura, associando ao conhecimento. Nesse caso, o conhecimento matemático, né? Como situações de vivência, valorizando os saberes culturais e possibilitando novas bases para a matemática ser ensinada. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a geometria na estamparia afro-brasileira. É importante destacar que esses tecidos afros, eles não são apenas produtos para comércio. Eles carregam nas suas estampas fortes traços da cultura, da arte e da técnica para a produção desse material. Aqui a gente vem enfatizar a possibilidade de práticas matemáticas na estamparia, valorizando a cultura negra e explanando a geometria através de suas formas geométricas. Nessa imagem aqui, por exemplo, que eu trouxe de uma estamparia afro, de um tecido afro, na verdade, é possível perceber que ele tem pelo menos duas tipografias. A primeira, que é essa repetição de duas imagens, de duas simbologias, e a segunda, que é um padrão de linhas repetidamente. E esse padrão dessas duas tipologias, eu fiz um recorte e trouxe aqui nessa segunda imagem, que é a primeira imagem aqui desse slide, que ela mostra o padrão de repetição naquela imagem. É como se cada tipografia ele tivesse um padrão e eles fossem refletindo esse padrão em toda a imagem, de forma formando a imagem ou de forma vertical ou de forma horizontal, que no caso da imagem que eu trouxe aqui, eles refletiram esse padrão verticalmente, né? Assim a gente também pode abordar em sala de aula um pensamento matemático
e uma reflexão sobre relações étnico-raciais do cotidiano dos alunos. É possível a gente perceber a presença da de simetria quando a gente traça uma linha em alguma imagem e ela se divide na imagem ao meio e ela traz pra gente em um lado da linha como se fosse um objeto e outro lado a reflexão desse objeto, como se a linha ela se comportasse como um espelho. Dizemos então que essa figura é simétrica e a relação dessa linha traçada na metade sendo chamada de eixo de simetria. É uma das possibilidades da gente trabalhar a geometria na sala de aula com essa imagem. Eu trouxe outro tecido afro aqui, outra estamparia, que ela é composta por um padrão geométrico de uma repetição de losangos, com dois semicírculos inscritos dentro dessa imagem. A gente pode destacar aqui, nesse tecido, a gente podia trabalhar em sala de aula a perspecção matemática. A gente podia trabalhar, por exemplo, estudar área de losango, ângulo, rotação, etc. A gente poderia construir um modelo desse losango retirado na imagem. Aqui, essa ampliação desse losango por exemplo, em uma folha, fazer uma reprodução do material do tecido para o papel, para maior percepção do aluno. Trabalhar com rotação do losango, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Perceber a simetria rotacional de 90 graus desse losango. Dessa forma, a gente pode denotar que a estamparia ela contribui para o ensino da geometria na área da matemática, mas inicialmente não foi dada tanta ênfase para o seu desenvolvimento na construção de conceitos geométricos. Antes, a estamparia afro ela não tinha tanta credibilidade no âmbito do ensino matemático, mas hoje em dia a gente já pode perceber essas figuras como uma coisa mais frequente no nosso dia a dia. Ela pode ser vista ao nosso redor facilmente hoje em dia. Em casas, em construções, em arquiteturas, em artes, etc. Até como dizia Guedes, ele chega a dizer em uma das suas entrevistas que a geometria ela nasceu da necessidade do homem, visto que o homem tem necessidade de medir e comparar objetos. Então, a estamparia afro, ela foi muito importante para o desenvolvimento da geometria, né? A cultura afro, ela tinha esse poder, tinha esse rico conhecimento, mas não era dado valor. E agora, com essa ênfase, esse crescimento da etnomatemática, a estamparia afro-brasileira ou africana, ela vem ganhando cada vez mais força, né? Essa pesquisa nos faz tirar algumas conclusões parciais que apontam a existência de uma etnomatemática visualizada nas estampas dos tecidos afro-brasileiro e que pode fazer parte da prática curricular escolar. Desse modo, penso que esse trabalho pode ter muito contribuído para o ensino da matemática, dando importância aos saberes culturais pelos estudos etnomatemática, que possibilita pensarmos a matemática em diferentes contextos sociais e culturais, valorizando os saberes práticos e presentes nas comunidades, como forma contextualizada no ambiente escolar, com práticas que possam fomentar o pensamento crítico para combater a discriminação social. Para a realização dessa pesquisa, foi buscado nas estamparias afro-brasileiras os elementos que auxiliem no estudo das formações geométricas, na medida que torna possível mostrar a imagem aos alunos de forma geométrica, próxima à sua realidade, possibilitará ao aluno uma aprendizagem significativa, estando em conexão com o conceito matemático e a cultura afro-brasileira, colaborando para a formação da sociedade. Dessa forma, traz o ensino geométrico, a partir da estampa afro-brasileira,
permite conhecer a cultura e a história de um povo por muitos anos que foi invisível para uma sociedade ocidental que sempre buscou desvalorizar a cultura negra e indígena. Esta que não foi contada e que precisamos reconhecer como parte da nossa formação, restabelecendo laços com a nossa própria história, para o conhecimento de diversidades que compõem esse país e principalmente o respeito à história deixada por nossos ancestrais.